Fala, galera, vamos falar então da redação, né? Claro que a gente não tem como dizer exatamente o que cai no Enem quando falamos de redação, porque, enfim, é uma prova diferente das outras, mas eu separei aqui pra gente uma checklist da redação nota 1000. Então, assim, vamos dar uma olhada, competência por competência, o que cada competência exige para você conseguir tirar 200 pontos em cada uma, beleza? Então, a competência 1, né, a competência da gramática, que vai cobrar ali os desvios gramaticais e a estrutura sintática, né, que tem a ver com as falhas sintáticas. Para você tirar 200 nessa competência, você pode ter, no máximo, 2 desvios gramaticais e até uma falha sintática. Então, tendo isso no texto, você fica ali com 200 pontos na competência 1. Desvios gramaticais, regência, crase, ortografia, pontuação, né, aquilo que vocês já conhecem. Falhas sintáticas têm a ver com a estrutura sintática, né, o uso da vírgula, frase siamesa, justaposição e todas essas outras coisas. Beleza? Competência 2, né, a competência que avalia 3 coisas no texto. Então, assim, vamos falar primeiro aqui da abordagem do tema. Se você tiver o tema abordado de maneira completa, sem fuga, nem tangência ao tema, né, que você sabe que se você fugir do tema lá na prova do Enem, na redação oficial, você tira 0 em todas as competências. Então, assim, ó, a abordagem do tema é muito importante. A tangência, ela também baixa muito a nota, né, na competência 2, na 3 e na 5. Então, bora abordar esse tema de maneira completa no seu texto. Outra coisa que a competência 2 avalia é a tipologia textual, que no Enem vocês sabem que é essa aqui, né? Dissertativa argumentativa. Então, se o seu texto for um texto dissertativo argumentativo com introdução, desenvolvimento e conclusão, você já está pertíssimo dos 200 pontos na competência 2. Por fim, a C2 vai avaliar o uso do repertório sociocultural externo, tá? Então, você tem que colocar um repertório que seja legitimado, com fonte, um repertório que seja pertinente, que tenha a ver com o tema, e um repertório que seja produtivo, né, que tenha ali a ver com a sua argumentação. Feito tudo isso, competência 2, você gabarita, tira 200 pontos. A competência 3, né, uma das competências mais subjetivas aí da nossa redação, tá? O que ela vai avaliar? Vai avaliar o projeto de texto, né, se você fez planejamento, vai avaliar a sua tese, a sua opinião sobre a problemática, vai avaliar os seus argumentos, né? Vai avaliar se a proposta de intervenção responde os problemas abordados nos desenvolvimentos e vai avaliar se os argumentos e ideias foram desenvolvidos de forma plena. Então, assim, se você fizer um planejamento e tiver um projeto de texto sem falhas ou com quase nenhuma falha, você já está meio caminho andado para ter 200 pontos nessa competência. Outra coisa, tese consistente, uma tese clara, objetiva, né? Deixem a opinião de vocês clara no texto. Um argumento distinto em cada desenvolvimento, né? No D1 e no D2, causa e consequência. Você que vai escolher o que você vai abordar, tá? Não se esqueçam, a proposta de intervenção, ela precisa responder os problemas abordados nos desenvolvimentos. Não dá para fazer uma proposta completamente aleatória ali ao que foi abordado no resto do texto. E, por fim, os argumentos e ideias desenvolvidos de forma plena, né? Ou seja, se você não deixou pontas soltas no texto, né? Se não deixou ali o leitor em dúvida, isso aqui é muito importante para a nossa competência 3. Competência 4, outra competência mais objetiva, né? Que vai avaliar os elementos coesivos, as repetições, os operadores argumentativos. Então, para tirar 200, o que a gente precisa? Uma presença expressiva de elementos coesivos, ou seja, não basta colocar só um elemento ali em cada parágrafo, tem que colocar muito mais, tá? Conectivos, conjunções, enfim, tem que estudar as funções desses elementos e colocar eles no texto. 2 ou mais parágrafos iniciados por operadores argumentativos, né? Aqueles elementos que fazem referência ao que veio antes. Precisa, então, que 2 ou mais parágrafos sejam iniciados por esses elementos para tirar 200 na C4. Para tirar 200 na C4, não podemos ter inadequação coesiva, tá? O que seria isso? Seria utilizar ali uma conjunção adversativa no lugar de uma conjunção conclusiva, né? O uso incorreto do onde, muito comum nos textos. Se colocar o onde se referindo a algo que ele não faz referência normalmente, por exemplo,
que não seja um lugar físico, né, ou geográfico, vai perder 40 pontos aqui na competência 4. Então, inadequações coesivas são muito graves, porque elas tiram, né, menos 40 pontos da sua nota total ali nessa competência. E, por fim, as repetições, né? O texto não pode ter repetições excessivas, tá? De elementos coesivos e de palavras. Lembrando que alguns elementos, é claro que a gente vai repetir mais vezes, né? Palavras temáticas, alguns conectivos a gente vai repetir. As repetições, elas precisam, para prejudicar a nota de vocês, elas precisam ser excessivas, né? Elas precisam realmente prejudicar a leitura ali do texto. Então, não se atucanem muito aí com algumas repetições, porque a gente sabe que elas são mais comuns, tá? E, por fim, a competência 5, que avalia a proposta de intervenção ali com 5 elementos, né? 5 elementos da nossa PI. O agente, a ação, o meio, o detalhamento e a finalidade. A gente precisa de todos esses elementos para tirar 200 na competência 5, tá? Agora vamos abordar alguns tópicos importantes mais a fundo aqui, beleza? Vamos abordar o planejamento, a estrutura, o repertório, a proposta de intervenção e depois vamos fazer um mapinha mental de redação, né? De como escrever a redação. Começando aqui pelo planejamento. O que seria um bom planejamento, né? Um bom planejamento é aquele que vai seguir um plano de texto, tá? Esse plano de texto aqui é um modelinho Me Salva. E ele é super fácil de fazer, não é para levar muito tempo fazendo esse planejamento, mas ele precisa ser feito antes da escrita, tá, gente? É claro que na hora da prova vocês não precisam fazer uma tabelinha aqui bonitinha, tá? Mas precisa ficar com as coisas claras na cabeça antes de começar a escrever, tá? Então, a nossa tese, primeira coisa que a gente tem que pensar, sua opinião sobre o tema, o que você pensa sobre esse problema, né? Dependendo do tema, a tese vai mudar, tá? Obviamente, dependendo ali da temática da proposta de redação. Mas a nossa opinião precisa ficar clara pra gente, né? Antes da gente começar a escrever. Porque a redação é um exercício argumentativo, né? É para convencer alguém de alguma coisa. Então, se você não sabe a sua opinião, como é que você vai convencer alguém dela? Por isso que a gente precisa pensar muito bem nisso antes de começar a escrever. Depois a gente tem o argumento 1, mais o repertório, o que vai ser abordado no D1, né? No nosso desenvolvimento 1. Você vai pensar no argumento, na causa que será abordada, mais o repertório sociocultural que vai embasar esse argumento. No D2, o argumento 2, mais outro repertório, né? Coloquem 2 repertórios no texto, é mais seguro, tá? E aqui o argumento 2, ele pode ser uma causa ou uma consequência, né? Do que foi abordado ali no D1 daí. No D2, mais o repertório sociocultural, aí você pensa isso, né? Esquematiza ali no plano de texto e começa a escrever. Por fim, faz a proposta de intervenção, né? Pensa aqui nos elementos, o agente, quem fará a ação, o que será feito, o meio, por meio do que será feito, a finalidade, né? A fim de quê, com qual objetivo, né? Dá para, inclusive, utilizar essas expressões aqui para deixar bem claro para o corretor que você está colocando a finalidade. E o detalhamento, que é a informação extra, né? Informação extra, vinculada a qualquer outro elemento acima. Então, você pode detalhar qualquer um desses outros elementos aqui da proposta de intervenção no seu texto. Beleza? Vamos falar, então, da estrutura, né? O que a gente precisa para um texto dissertativo, argumentativo, bem estruturado? A introdução, que ela vai apresentar o tema, né? Apresentem o tema já na introdução, apresentar o tema, tá? É muito importante, esse é o papel da introdução, tá? Colocar a tese de vocês, né, a opinião de vocês sobre a problemática já na introdução também, e se quiser colocar os argumentos já, né, lá no finalzinho da introdução, características aqui de redações nota 1000, redações muito bem avaliadas. Nos desenvolvimentos, né, o que a gente vai ter no D1? A gente vai ter um argumento, certo? Mais um repertório. O papel do repertório é embasar esse argumento, né? É reforçar esse argumento e não o contrário. Por isso que a gente pensa no argumento antes de pensar no repertório. No desenvolvimento 2, mesma coisa. Outro argumento, causa, consequência, mais o repertório. É mais seguro colocar 2 repertórios no texto, tá, gente? Bem mais seguro e o texto fica melhor estruturado. E por fim, na conclusão, a gente tem o fechamento, né, do texto, obviamente. Fechamento do texto.
uma síntese, né, do que foi abordado, pequena síntese ali, e a nossa proposta de intervenção, tá? Proposta de intervenção. A maioria dos estudantes faz a proposta de intervenção na conclusão, né, onde a gente está mais acostumado a fazer. Se você quiser, pode fazer em outro lugar do texto, mas não é muito comum, tá? Agora vamos estudar aqui o repertório, né, aquelas características ali da competência 2, para o repertório ser muito bem avaliado. Um repertório legitimado é aquele repertório com fonte, né, com a fonte da informação. Com a fonte da informação, ou seja, pesquisas feitas pelo IBGE, né, se quiser colocar uma série da Netflix, coloca o nome da série, né, enfim, tem que colocar a fonte da informação para o repertório ser legitimado. O repertório pertinente é aquele repertório que tem a ver com o tema, né? Obviamente, a gente não quer colocar um repertório que não tenha nada a ver com o tema, certo? Então, aqui, relação com a temática. Pelo menos uma parte da temática, né? O repertório precisa ter pelo menos relação com alguma das palavras lá da proposta de redação, tá? E um repertório produtivo é um repertório conectado com a sua argumentação. Conectado com a argumentação. Porque, assim, o papel do repertório é embasar os argumentos, né? É comprovar os argumentos. Então, a gente precisa analisar esse repertório para ele ser produtivo, né? A gente precisa trazer ele para o problema, trazer ele para os dias de hoje, caso seja um repertório histórico, por exemplo. A gente precisa realmente fazer com que ele seja intrínseco ao texto, né? Que tenha muita relação com os nossos argumentos. Isso é mais difícil de fazer? Sim. Só que você pode até se perguntar, esse repertório que está aqui no meu texto, ele faz alguma diferença no texto ou ele poderia ser retirado do texto e não ia fazer nenhuma diferença? Se a resposta for que ele pode ser retirado e não faz nenhuma diferença, quer dizer que ele não está produtivo, né? Produtividade tem a ver com estar muito bem conectado com o resto do texto, tá, gente? E, por fim, aqui, a nossa proposta de intervenção com os 5 elementos, tá? 2 coisas importantes sobre o agente e sobre a ação. O agente e a ação podem ser nulos, tá? Os outros elementos não têm caráter de nulidade. Não podem ser nulos. O que isso significa? Significa que se você deixar muito claro para o corretor o meio, efeito e detalhamento, ele vai considerar independente do que seja, tá? Mas o agente e a ação, a gente tem agentes nulos. Por exemplo, alguém, né? O alguém é um agente nulo. E a ação, conscientizar, é uma ação nula. Conscientizar, o Enem está avaliando como uma ação nula, tá? Então, não coloquem agentes muito vagos, que nem esse aqui, ou a ação conscientizar, tá? Pensem em outras coisas. De resto, pode tudo, né? Pode o governo, pode o Estado, pode o nós, aqui na gente, tá? Tem um monte de coisa para vocês usarem, não vamos usar os nulos, tá? A ação também. Pode qualquer coisa, né? Criação de projetos, tudo que vocês quiserem, menos o conscientizar, tá? O meio e o efeito e o detalhamento não podem ser nulos. Então, o que a gente precisa? Deixar esses elementos muito claros ali pro corretor, tá? Na hora de escrever nossa proposta de intervenção. Por isso que planejar é tão importante, né? Porque a gente já vai ter esses elementos claros ali e é só colocar eles bem estruturados lá na conclusão. O meio, vocês podem utilizar essas expressões. Por meio de, né? Através de, ou mediante, né? Que é menos comum, mas também serve aí para deixar bem claro que vocês estão colocando um meio de execução na proposta. Para o efeito, né, a finalidade, quais expressões que a gente pode utilizar? Com a finalidade de, a fim de, outra expressão bem comum, com o objetivo de, né? Essas expressões deixam claro que você está colocando efeito. E por fim, o detalhamento, né? Você vai detalhar qualquer um dos outros elementos. Você pode detalhar o agente, pode detalhar a ação, o meio, o efeito, né? Claro que o detalhamento do agente é o mais fácil, porque você coloca ali a função do agente
E fica bem fácil. Por exemplo, o governo, vírgula, responsável pelo bem-estar da população, vírgula, deve fazer tal coisa. Isso que tá entre vírgulas aqui que eu falei é o detalhamento, gente. Então, é muito fácil aí fazer o detalhamento da gente, né? Por exemplo, se a sua ação for criação de projetos, né? Se você colocar um nome para esse projeto, você já está detalhando a ação, tá? Então, o detalhamento, ele é de um elemento específico, não é o detalhamento geral de toda a proposta, não se enganem, tá? É de um elemento específico. Você vai escolher lá, antes de escrever, e vai pensar como detalhar, qual informação extra aí você vai colocar para fazer esse detalhamento. Por fim, vamos pensar na hora da prova, né? O que a gente vai fazer primeiro, tá? Obviamente que a gente vai, aqui, número 1, leitura da proposta, né? Leitura da proposta. Depois de ler a proposta, a gente vai ler os textos motivadores. Leitura dos textos da coletânea, né? Dos TM. Textos motivadores. É muito importante ler os textos motivadores, porque eles nos dão ideias, nos dão dicas. Inclusive, um dos repertórios do texto de vocês pode ser retirado dos textos motivadores, tá? Vocês podem usar. O que não pode? Não pode copiar repertório dos textos motivadores, então tem que fazer uma paráfrase, tem que colocar nas palavras de vocês. E não pode apenas repertório dos textos motivadores, tá? Porque senão a sua nota na competência 2 ali não vai passar de 120. Pode colocar dos textos motivadores, mas tem que colocar outro. Por isso que a gente sempre diz para colocar 2, tá? Depois de ler a proposta e ler os textos motivadores, a gente vai para a parte 2, que é a chuva de ideias, né? O brainstorming. Chuva de ideias. Por que a chuva de ideias é importante? Porque ela já faz parte do planejamento. Tá? Você vai escrever ali em algum lugar da folha da prova tudo que te vem na cabeça depois de ler a proposta e depois de ler os textos motivadores. Depois dessa chuva de ideias, que você vai ver que vai surgir um monte de coisa, aí você vai para o passo 3, que é o planejamento. É a parte que você vai fazer realmente aquele plano de texto que eu mostrei aqui e vai fazer o filtro dessas informações. Filtro dessas informações aqui, entendem? Então, esse é o momento da gente realmente pegar aquele planejamento que eu mostrei e pensar ali, tese, argumento 1 mais repertório, argumento 2 mais repertório. Vai sobrar um monte de coisa nessa chuva de ideias, mas você não vai utilizar essas outras coisas no texto, tá? Senão vai ficar uma mistureba, um problemão lá para a competência 3. Por isso que planejar é tão importante. Depois de fazer aquele planejamento, né, delimitar os seus argumentos, fazer o filtro do que realmente vai para o texto e o resto não vai, né? Inclusive você pode até riscar ali na chuva de ideias, isso aqui eu não vou conseguir, não vou ter espaço, né, na redação para falar disso, tá? Depois disso você vai para o rascunho, né, que seria o nosso passo 4, o rascunho do texto, que é o momento de levar mais tempo, assim, né? Porque aí a gente vai desenvolver todas aquelas coisas que estão no nosso planejamento, aquelas coisas que a gente filtrou, aqui que a gente vai desenvolver, né? Então, o rascunho é para ser a parte que leva mais tempo aí na redação de vocês. E depois do rascunho, não é o momento de mudar nada no texto, tá? Na hora de passar limpo, é só passar limpo, tá, gente? Não é para colocar informação nova, não é para mudar nada, tá? Por isso que o passo 3 é um dos mais importantes, né? Porque você vai pegar aquele planejamento de tese, argumentos, proposta de intervenção e vai deixar tudo muito claro na sua cabeça e você vai para o rascunho, desenvolve essas ideias e por fim, na hora de passar limpo, vai ficar muito mais fácil, tá, gente? Então é isso, certo? Esse é o mapa mental aqui de como, né, fazer a redação na hora da prova. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês sigam essas dicas, e é isso.